Há uns dias atrás eu fiz um vídeo comentando uma parcela do que eu vou falar aqui, que seria criar conteúdo em tempos de crise. Ampliando o assunto, de forma resumida, eu não tenho mais cabeça para comentar qualquer coisa secundária. Acho que não precisa de explicação para quem viu os outros vídeos. Com a iminente possibilidade de diversos contratempos, adversidades e calamidades acontecendo no mundo, fica cada vez mais difícil manter o foco em tentar produzir qualquer tipo de conteúdo, ou até mesmo acompanhar qualquer coisa secular. Poderia citar inúmeras obras mais recentes, mas simplesmente seria um conteúdo puxado. Dá até pra falar sobre uma ou outra coisa, mas não sai muito do contexto de pegar obras antigas. Apesar da pouca demanda, esse é um tipo de tema que eu já gostaria de ter feito no passado, sobre o espiritual, coisas mais filosóficas e até mesmo mais edificantes. E agora sinto estar mais próximo de ser honesto comigo mesmo do que realmente quero produzir. Bom, acho que eu posso começar citando, ou melhor dizendo, despertando o alerta sobre algumas obras que me fizeram abrir os olhos durante os últimos anos e quem sabe isso também tem um efeito em quem tá assistindo. Não vou citar o nome para não ficar com vontade de acompanhar, mas como dá pra ver na tela, as inúmeras referências, menções, alusões a coisas erradas são praticamente explícitas, não há mais uma preocupação em esconder o conteúdo. Em meados de 2021 foi quando eu comecei a enxergar melhor, ou a indústria que começou a escancarar mais as coisas. No meio da música sempre acho que foi mais explícito, agora mais recentemente também foi no cinema, no meio dos filmes. E, inclusive acabei descobrindo que o Tolkien, responsável pelo Senhor dos Anéis, e C.S. Lewis, responsável por criar Nárnia, faziam parte de seita secreta. Pois é, o que me fez ficar com o pisca-alerta ligado, de que é bem provável que a maior parte das obras super bem aclamadas de hoje em dia podem ter tido um impulso por causa dos criadores que tinham conexões boas, o famoso amigo do meu amigo. E isso me puxou a mencionar o Elden Ring, que é um jogo bem famoso que lançou recentemente, eu curtia bastante ele, mas eu reparei que o criador chamou o George R. R. Martin, criador de Game of Thrones, e a questão é, eu não sei se essa obra, o criador tem coisa com errado, mas o que eu sei é que quando alguma obra, conto, filme, enfim, o que é que seja, é muito aclamada nesse mundo, normalmente sempre tem coisa errada por trás. Eu também descobri que a própria SEGA, responsável por desenvolver Sonic, tem possível conexão, envolvimento com a máfia. Pois é, também teve o próprio Dragon Ball, que eu curtia bastante, e percebi que tinha muita coisa, citação do demo nele, assim, numa escala astronômica. Pode até ser que o produtor é ameaçado a inserir certas exigências quando a obra dele pega muita notoriedade, mas é um assunto pautado em achismo, não tem base nenhuma, então não posso ir muito adiante. Fato é, eu realmente perdi o brilho, a gama, a hype e vontade mesmo de comentar, citar, explanar, justamente porque as coisas estão ficando sem alma. O que fica para reflexão aqui é o quanto que você é capaz de reter o que é bom e descartar o que não presta. Eu mesmo faço isso tentando pegar só a parte boa. Um exemplo para mim, eu posso citar alguns. Eu iria programar um vídeo mais estendido para cada um, mas decidi embutir tudo num vídeo só. Há anos atrás, teve um famoso jogo do Prince of Persia que se tem um fator que se salva nele, eu ia falar sobre o quão inteligente foi o mecanismo de voltar no tempo. Mas o interessante de observar é o nível de catástrofe que ocorre após voltar ao tempo. E acaba que é menos pior aceitar o fato de que devemos seguir o curso até isso ter um propósito. Também tem o Watch Dogs que me marcou, a série inteira prova que simplesmente não tem como lutar contra o sistema. E eu poderia citar muitos outros, tem poucos que se salvam, e ainda assim você tem que filtrar bastante. Mas para não ficar um vídeo muito extenso, a indústria, ou no caso o que está por trás dela, sabem usar estética, música, ambientação e tantos outros meios, porque eles têm noção o que vai chamar atenção e fisgar o público. E nesse cenário existe aquela parcialidade de dedicação a assuntos frívolos que não faz mais sentido para mim. E eu vou ser bem sincero, outras questões mais sérias, como o lado espiritual, preocupação existencial, tomaram um lugar mais destaque na minha vida. Falar sobre filmes, séries, jogo ou qualquer outro entretenimento parece uma tarefa quase impossível quando a mente está tomada por questões mais críticas e urgentes. É como se o peso das coisas eternas tivesse eclipsado o que antes era considerado importante. E é surreal o fato de tentar focar em qualquer outra coisa que não seja o preparo espiritual e reflexão sobre um futuro incerto. Fica uma dissonância interna. Como que eu vou continuar falando sobre jogos e filme quando na realidade eu sei que o entretenimento e a cultura pop sempre foi uma parte importante na vida de todos nós, até porque isso proporciona um escape, uma forma de desconectar das preocupações do dia a dia. Mas o problema está no peso que cada assunto carrega atualmente. Ficar discutindo sobre entretenimento, cultura pop, não parece mais ter a mesma relevância se comparado às implicações de tudo que está acontecendo no mundo agora. A questão é, antes fosse só minha falta de interesse. O problema maior está em como conciliar sistemas, sabendo que muito provavelmente o tempo é curto e o foco deveria estar em algo muito maior, mais importante. Só para ter uma noção, a possibilidade de que vai haver uma pandemia 2.0 é muito provável e alta. Isso já foi constatado por especialistas lá atrás, não sei o que eu tô falando. Agora, o que é um chutômetro da minha parte seria constatar aqui que é possível mais de um vírus contaminando ao mesmo tempo. Pois é, os três mais fortes do momento seriam o mpox, que é o da varíola dos macacos, Covid-19, que tá tendo reinfecção, e um tal de vírus EEE, são 3 S, dos mosquitos. Então fica aquela coisa, se no Covid-19 em 2020 já foi terrível pra conter, faltava leito e tudo mais, imagine múltiplas doenças. Quem der uma pesquisada rápida vai entender o que eu tô falando e a preocupação com urgência. Fora outro ponto, o seu feed pode estar te enganando. Essa infinita rolagem de conteúdos personalizados pode estar criando uma bolha ao seu redor, alimentando uma visão distorcida da realidade. Isso acontece porque o algoritmo das redes sociais é projetado para mostrar exatamente o que você quer ver e pode ser um verdadeiro tiro no pé. Eu diria que o feed é mais um meio de manipular percepções. Literalmente o mundo tá prestes a entrar em um caos de novo e poucos se apercebem disso. Eu diria que esse é um tempo de colocar a alma na UTI, de tentar fazer algo diferente. A maioria sempre crê que o próximo relacionamento vai te curar, que o dinheiro vai te dar alegria, ou então que falta é amigo pra preencher o vazio, ou então uma casa maior, enfim, dá-lhe opções. Mas basta usar lógica. Depois de uma pandemia, o que vem é um baque.
um peso ferrado. Não bastasse a de 2020, que já ferrou muita gente, uma segunda seria pior ainda. Isso se a pessoa sobreviver, e também se sobreviver tem que lidar com as sequelas e traumas deixados. Então assim, todo esse falatório por si só é um lembrete de que talvez, sei lá, assim, quem sabe, não sei, é que esse é o momento final de muita gente, inclusive até eu, posso estar nisso também. Essa coisa da exigência começa a cair por terra quando você percebe que tem coisas mais graves em jogo. O apego ao material, secular, não tem o mesmo valor quando confrontamos a seriedade no tempo atual. Eu literalmente teria que me forçar a falar sobre assuntos seculares, mas prefiro redirecionar minha energia e meu foco para o que realmente importa. E eu tô tentando, quem sabe, encontrar uma forma de integrar esses dois mundos de maneira que um não anule o outro, mas que ambos possam coexistir de maneira significativa. Mas por hora, por enquanto, e por mais que eu tente, o secular tá perdendo cada vez mais espaço. Como se eu tivesse deletado várias pastas do meu cérebro e deixado só as que importam, que seria o lado espiritual. Fora, como eu já mencionei, as mensagens subliminares presentes em praticamente tudo hoje em dia só reforça essa sensação de deletar e se afastar. Até outras áreas da minha vida e pessoas eu forcei um afastamento, porque ser o quão crítico e sério é a cobrança do lado espiritual. O que eu vou falar agora não é pra ser presunçoso nem nada, mas nem todo mundo tem experiência com sonhos premonitórios ou EQMs ou até mesmo visões pesadas sobre um possível futuro julgamento. Enfim, o que eu quero dizer é que foi quase que uma obrigação minha deletar e mudar minhas coisas. É como se o entretenimento tivesse se tornado apenas mais um passatempo morno e vazio. Fora que agora serve de ferramenta para moldar opiniões, comportamentos e, em última análise, destinos. E é aqui que a crise se torna mais profunda, porque criar conteúdo ficou cada vez mais sem propósito. Em última instância, quem tem ouvidos para ouvir e olhos para enxergar é o momento final de muita gente. Pra não ficar farofa, eu não preciso falar muita coisa. O contexto é concentrar no que realmente importa, seja preparo espiritual, reflexão e cortar picuinhas. Procurar ficar o mais limpo possível.